Graça e a paz, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Que a paz de Cristo seja abundante em nosso coração, não é? Estamos aí mais uma vez nessa transmissão, preparados aí para começarmos a nossa escola bíblica dominical. E eu convido você a que nós comecemos com uma oração, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Nessa manhã nós continuaremos nosso estudo de Romanos, encerrando o livro de Romanos, né? Falamos várias coisas e hoje vamos falar sobre a prática do amor nas diferenças de opiniões, tá bom? Vamos orar então, inicialmente, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos por Tua obra em nossa vida, Senhor, por Tua graça conosco, por Tua bênção que é derramada sobre nós. Te agradecemos porque, embora sejamos pecadores, cheios de falhas, cheios de erros, Tua bênção, Senhor, jamais se aparta de nós. O Teu amor, Senhor, jamais deixa de nos cobrir. E, Senhor, nós sentimos a Tua bem-aventurança, Senhor, e nos alegramos com ela, porque a Tua bênção sobre nós é maravilhosa, é real, é viva. Pedimos ao Pai pelos nossos irmãos nesse momento que estão passando por dificuldades, aqueles que estão doentes, aqueles que estão contaminados pelo Covid, que a Tua graça venha alcançar cada um deles. Por aqueles que estão enleitados, estão, Senhor, enfermos aí em leitos de hospital, também para que Tu venha, Senhor, trazer abundância de saúde para que possam ser restaurados novamente. Abençoa, Senhor, nosso estudo nesta manhã, para que em tudo cresçamos no pleno conhecimento da Tua palavra e sejamos transformados cada vez mais à imagem do Teu Filho. Vivifica-nos, ó Pai, e edifica-nos como Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu te convido para que nós abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 12 ao versículo 16. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 16. O texto nos diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo aqui, irmão, nos fala a respeito dessa vida cristã, né? Nós ainda já não somos perfeitos, ainda não alcançamos aquilo pelo qual nós estamos preparados para ser, mas vamos caminhando, vamos batalhando, vamos aí trabalhando para que quando o Senhor se manifestar, nós sejamos glorificados com Ele, né? Esta é a nossa vida, uma vida de esperança e de labor na obra do Senhor. E é por isso que eu convido você a que nós cantemos nesse momento o hino 298 do nosso Inário Novo Cântico, o hino que fala da pedra fundamental. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Vamos cantar? Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Pedra preciosa que Deus predestinou
sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui encontram, tornem templos santos de tua habitação. Amém. Amém. Amém, né? Esse é o todo o desejo do povo cristão, né? Que a igreja seja edificada cada dia mais, e que no templo do Senhor nós possamos louvá-lo e adorá-lo, para sermos também feitos pedras vivas nesta edificação. Eu vou convidar agora que nós passemos ao nosso estudo dessa escola dominical, né? Como eu falei antes, nós falaremos dessa última parte do nosso estudo em Romanos, será do capítulo 14 ao capítulo 16, né? Então será um estudo bem sucinto. Praticamente capítulo 14, 15 e 16 é apenas a conclusão, mas nós falaremos sobre a prática do amor nas diferenças de opiniões. Irmãos, lembrando aí o contexto daquilo que nós temos estudado, né? Nós temos visto que desde o início da carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele tem o propósito de ensinar os crentes a doutrina a respeito da salvação, o que nós chamamos de soteriologia, né? Como é que Paulo faz isso? Primeiramente, nos primeiros capítulos, ele vai tratar sobre a questão da pecaminosidade humana. Ele vai mostrar como, isso até o capítulo 7, né, ao todo, ele vai mostrar como a raça humana ela esteve em pecado, né? No capítulo 5, ele vai mostrar toda aquela situação de que nós nascemos unidos a Adão no pecado, né? E por causa do pecado de Adão, tanto os judeus quanto os gentios, eles estão debaixo da ira de Deus. Os gentios, porque embora eles pudessem conhecer a Deus por meio das coisas criadas, eles não adoraram a Deus, eles ignoram a existência de Deus, passando a adorar outras criaturas, está falando a questão da idolatria, e por causa disso Deus os entrega a uma disposição reprovável, disposição mental reprovável, né, para praticarem todo tipo de pecados. E os judeus também, embora eles tenham recebido os oráculos de Deus, tenham recebido a palavra de Deus, eles tenham sido alvo da lei de Deus, né, recebido a lei de Deus por meio dos seus mandamentos, eles não foram capazes de obedecer ao mandamento. Então Paulo ele encerra todos debaixo do pecado, para mostrar que a justificação não vem por meio das obras, mas apenas por meio da fé, né? E aí ele vai mostrar isso lá no capítulo 4, dando o exemplo de Abraão. Capítulo 5 vai mostrar que a justificação pela fé em Cristo nos dá paz com Deus e nos dá outros benefícios, né? Como acesso gratuito à presença de Deus, como alegria mesmo diante das provações e várias outras coisas, né? E então ele vai mostrar que, embora sejamos justificados, capítulo 6 e 7, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, porque o pecado ainda habita dentro de nós, e nós temos, portanto, uma responsabilidade da chamada mortificação, né? Nós temos que diminuir a influência do pecado em nossa vida, a fim de vivermos cada vez mais segundo o Espírito de Deus. E lá no capítulo 8 ele vai falar sobre toda essa ação graciosa de Deus, de que somos chamados, que Deus nos deu o seu Espírito para sermos seus filhos, né? E esse Espírito Santo nos ensina a orar, ele nos auxilia em toda situação e várias outras
questões também. Então, no capítulo 9 a 11, Paulo entra numa situação, e os judeus, como é que ficaram? Eles foram simplesmente rejeitados? Não, diz Paulo, Deus tem um propósito. Todo o propósito em Deus chamar os gentios era para pôr em ciúmes o povo judeu, a fim de que esses ramos que foram cortados da oliveira, que são os judeus, eles posteriormente venham a ser enxertados novamente. Então Paulo, no capítulo 9 a 11, vem mostrar que não existem dois planos de Deus, que desde o Antigo Testamento, desde o chamado Abraão, Deus ele sempre teve o propósito de ter um único povo formado tanto pelos judeus quanto pelos gentios também. Assim, no capítulo 12 em diante, que nós vimos na última escola dominical, Paulo entra nas questões práticas, entendendo a questão da salvação, como é que nós devemos viver, né? Então nós vimos que devemos ter uma consciência diante de Deus, apresentando a nossa vida como culto racional, em todas as atitudes, em todos os pensamentos. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com a filosofia desse mundo. Nós não devemos pensar de acordo com as questões desse mundo, porque é um mundo caído, mas devemos ser transformados pela renovação da mente para podermos experimentar a vontade completa de Deus na nossa vida. Assim, a gente também tem que ter uma consciência diante da igreja. Como? Porque eu sou parte de um corpo e, portanto, Deus me deu um dom a ser colocado em disposição nessa igreja para a edificação de todos os irmãos. E, além disso, nós devemos ter uma atitude de amor também para com as pessoas ao nosso redor, Ele vai mostrando isso no capítulo 12 e 13. Sejam irmãos ou sejam inimigos, o amor deve permear a vida cristã. A gente tem que reconhecer as nossas obrigações como cidadãos, capítulo 13, e ter como principal regra da vida simplesmente o amor ao próximo. Quando Paulo fala, ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, lá no capítulo 13, versículo 8 em diante. Então, nesse estudo de hoje, irmãos, Paulo ele vai tratar sobre essa questão do relacionamento na igreja. Porque, veja bem, ele falou sobre a importância de nós nos edificarmos uns aos outros. Ele falou que, entretanto, embora nós sejamos um povo salvo, nós temos problemas. O pecado ainda vive em nós. E por causa desses problemas, nós temos diferenças em opiniões. E como é que nós devemos tratar isso dentro do contexto da igreja? É disso que nós vamos tratar nesta manhã, do capítulo 14 em diante, aqui de Romanos. Vamos ler capítulo 14 de Romanos, versículo 1 a 12. Nos diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse é o texto, irmãos, que nós haveremos de meditar nesta manhã. Então vamos ver, irmãos, algumas atitudes que nós devemos ter quando nós temos, então, diferenças de opiniões. Primeiro, quando nós temos diferenças de opiniões diferentes dentro da igreja, nós temos que ter em vista, irmãos, primeiramente, a glorificação a Deus.
capítulo 14, versículo 1 até o versículo 12, é isso que vai nos mostrar. Veja que Paulo, ele inicia falando a respeito de pessoas que são fracas na fé. Quando ele fala acolher o que é débil na fé, ele está falando de pessoas que são fracas na fé, né? Os demais crentes da comunidade, ele está falando, têm a obrigação de acolher essas pessoas que são mais fracas, não com o propósito de criar um clima de disputa, não com o propósito de criar um clima de discriminação de opiniões. A gente tem que lembrar aqui que na comunidade de Roma, os crentes eles eram formados tanto por judeus convertidos do judaísmo, quanto por gentios convertidos do politeísmo e de qualquer outro tipo ali de religião. Veja bem, os judeus eles sempre fizeram distinção entre comidas puras e impuras, né? A gente vê isso lá em Atos 10, versículo 9 a 15, com aquele exemplo lá de Pedro, né? Quando ele viu ali descer um lençol de vários tipos de animais e tudo mais, né? E as leis lá do Levítico e tudo mostravam quais eram os animais puros e impuros que deviam ou não deviam ser comidos. Mas os gentios, normalmente, eles comiam de tudo. Eles não tinham essa discriminação, essa distinção de tipo de comida pura e impura, né? Então, da mesma forma, no calendário judaico, sempre houve atenção a certos dias festivos para a realização das festas sagradas. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, a Pentecostes, né? E coisas assim. E isso era coisa que no mundo gentílico não era tão observada assim, exceto, logicamente, na casa das festas aos deuses, né? Então, quando os gentios eles se convertiam ao Evangelho e eles então renunciavam aos seus antigos deuses, para esses gentios então não haviam esses dias sagrados, porque eles já não adoravam mais os seus deuses. Então todos os dias para eles eram dias iguais. Então provavelmente surgiu dentro da igreja de Roma algumas barreiras e discriminações entre os conceitos de santidade entre aqueles irmãos daquela comunidade. É por isso que Paulo, aqui no nosso texto, ele começa falando que há certas pessoas que comem de tudo, ou seja, os gentios, para eles não faz diferença comer carne de porco, frango e peixe, essas coisas assim. Enquanto que outras pessoas creem que somente se deve comer legumes. Era o caso aí dos judeus, que não comiam todo tipo de carne, né? Então veja, Paulo ele não condena nenhuma atitude nem outra. Ele não está falando quem come carne é errado, quem só come legume é errado. Não, mas ele demonstra que nenhum dos dois exemplos pode ser desprezado. E a palavra desprezado aqui tem essa ideia de ser ridicularizado, de ser menosprezado por aquilo que ele crê ser o certo, né? Por quê? Porque ele fala aqui, versículo 3, que o Senhor recebe tanto um quanto o outro. Ele fala, quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E veja que da mesma forma, ele fala, versículos 5 e 6, né? Há pessoas que fazem diferença entre os dias, considerando uns mais santos do que os outros. Porém, para outras pessoas, todos os dias são iguais. Paulo está falando dessa diferença entre os judeus convertidos e os gentios. Mas o que ele quer deixar claro é que o importante é que cada pessoa tenha na sua própria mente o conceito pessoal. Olha o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. E por que isso? Paulo explica aqui no versículo 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então Paulo está falando aqui que tanto a pessoa que come de tudo, como aquele que come somente legumes, ele crê que está servindo a Deus através daquela forma. Veja que da mesma forma, aqui ele fala com relação àqueles que fazem diferença entre dias e datas, né? E aqueles que não fazem nenhum tipo de diferenciação. E ele fala, esses da mesma forma estão servindo a Deus. O fato é que nenhum deles está fazendo isso por si mesmo. Olha o versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que Paulo está falando é que essas pessoas que fazem isso,
crendo ter algum tipo de serviço a Deus, está fazendo para Deus, não fazem por si mesmo, né? É igual nós vemos, por exemplo, as profissões de hoje. Afinal, é certo ou não é certo trabalhar domingo, né? É correto ou não é correto comer carne de porco? Há pessoas que falam, não, de jeito nenhum, eu não vou comer carne de porco, então não coma, não há problema. Mas ele vai poder condenar aquele que está comendo? Não, Paulo fala não. E aquelas pessoas, por exemplo, os médicos, eles trabalham domingo, estão errados a trabalhar na escala de domingo? Paulo fala, não, de forma alguma. O importante é servir a Deus também na sua profissão. O importante é ter um tempo separado para que possam estar em comunhão também com Deus. Mas aquele que faz separação, que fala, não, eu não abro a minha loja de jeito nenhum no domingo, está errado? Paulo fala, não. Por quê? Porque ele não faz isso para si, ele faz isso para Deus. Assim como aquele que trabalha no domingo, embora o trabalho seja um trabalho secular, o seu trabalho também é um trabalho para Deus, né? Então não há erro. O importante é que todas as pessoas estejam de alguma forma servindo a Deus, tendo a consciência de que aquilo que elas fazem para o Senhor. E é por isso que no versículo 9, Paulo ele quer deixar claro, né, que Jesus morreu e ressuscitou para se tornar Senhor tanto de um quanto de outro. Veja que o grande perigo que acontecia, e ainda acontece hoje em dia, é que aquele que se sujeita a certas regras, né, que Paulo aqui ele fala que o débil não come carne, ele só come legumes e tal coisa, né? Ele muitas vezes tem a tentação de condenar aqueles que são mais fortes na fé, aqueles que não fazem essa diferenciação. E aqueles que são, colocando nos termos de Paulo, fortes na fé, que não fazem diferença de dia e dia, que não faz diferença de comida e comida, né? E muitas vezes ele tem o perigo de tentar menosprezar, ou seja, de se ensoberbecer sobre aqueles que são mais fracos na fé. E assim, na realidade, eles são fracos, os fracos muitas vezes são aqueles que se acham fortes, porque acham que a sua espiritualidade está nas regras. E aqueles que são fortes na fé acabam se achando muitas vezes mais superiores ainda, né? Parece muito com aquilo que Paulo ele condena lá dos falsos mestres em Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 23, daqueles que fazem justamente as regras humanas, né, para tentar ter aparentar um nível espiritual mais alto. Paulo fala, isso é bobeira, porque a nossa salvação, a nossa espiritualidade não estão nas coisas desse mundo, estão segundo as regras dos céus e não desse mundo, né? E é por isso que então no versículo 9 ele fala que Jesus morreu e ressuscitou tanto para ser Senhor de um quanto de outro. E aqui, irmãos, é um fato importante, porque Paulo quer deixar claro que Jesus morreu e ressuscitou não para salvar somente aqueles que comem legumes, ou salvar apenas aqueles que guardam certos dias, ou nem mesmo Jesus morreu e ressuscitou somente para salvar aqueles que comem de tudo ou que não guardam dia nenhum. Mas Paulo fala, ele morreu e ressuscitou para se tornar o Senhor de todos esses tipos de pessoas. Assim, não convém a um servo, que somos todos nós, né, ficar julgando ou menosprezando o outro. Os servos não têm sobre os seus ombros essa obrigação de julgamento ou de autorização, né? Se eu for na casa de alguém que não come, por exemplo, aquele frango que é feito com o próprio sangue, né? Não lembro o nome, mas que é feito com o próprio sangue, eu não posso sair de lá falando, nossa, aquele irmão está pecando, né? De forma que aquele também que está lá na casa e olhar que eu não comi aquele frango, vai falar, nossa, que bobeira, aquele lá não come esse tipo de carne, ainda está no tempo da lei. Então, Paulo está falando, pare de ficar julgando um ao outro por causa disso. Quem serve a Deus dessa forma, serve a Deus, e está fazendo isso para louvor a Deus, então glórias sejam dadas a Deus. E aquele que não faz isso, e não se detém a isso, também não se detém a isso, louvando a Deus e glorificando a Deus, e viva, portanto, louvando e glorificando ao Senhor. Então, o único que pode julgar, que Paulo fala aqui, é o próprio Senhor, né? E é diante dele que nós nos vamos colocar, e que nós vamos dar conta de todos os nossos atos
e ditou nossos pensamentos. Olha o versículo 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O único que pode julgar o servo é o Senhor, não somos nós. Então, na diferença de opinião dessas questões que a Bíblia não deixa especificamente claro, qual é a nossa atitude? Meu irmão, siga a sua consciência e louve a Deus do jeito que você está fazendo, tá bom? Mas também não seja julgador em cima da vida do outro. Mas uma outra atitude que nós devemos ter quando nós temos diferença de opiniões, Paulo vai tratar aqui do versículo 13 ao versículo 23 desse capítulo 14. Ele vai falar que nós devemos ter em vista o serviço a Deus. Veja, ele diz, versículo 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesmo impura, salvo para aquele que a considera assim, para esse é impura. Então, veja, irmãos, que visto que Paulo coloca que o pensamento e a atitude de cada pessoa, desde que não venha a contradizer o Evangelho, desde que não venha a contradizer os princípios doutrinários, esse tipo de pensamento eles são individuais e que cada um faz disso um objetivo de louvar a Deus, Paulo fala, mas não devemos julgar uns aos outros. Mas, ao contrário disso, a gente sempre deve ter em vista o que é bom para a obra de Deus. Portanto, a gente tem que estar preocupado com o que não atrapalha a edificação do irmão, de não colocar pedra de tropeço na vida dele. Aí o versículo 13 que nós lemos agora. Aqui a gente tem que lembrar, irmãos, que Paulo, ele era fariseu. O farisaísmo, né, era uma das mais rígidas divisões dentro do judaísmo. Então ele era aquele cara que era legalista. Ele observava a lei em todos os seus pontos. Mas agora ele se via liberto de tantos legalismos. Olha o versículo 14, né? Como a gente já leu, né? Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, não mais na lei, mas no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a considera assim, né? Para esse é impura. Então Paulo, que já tinha sido fariseu, ele sabia que essas coisas eram apenas sombras que haviam de vir, que as coisas do Antigo Testamento, que considerava puro ou impuro, apenas apontavam para a questão, para Cristo, né? Então, agora ele tinha uma coisa a ensinar sobre isso. Olha o versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, qual é o ensino de Paulo agora? Veja bem, não é atitude de amor querer que o irmão faça aquilo que na sua própria consciência ele julga ser pecado. Vamos colocar uma situação. Quando eu pastoreava a igreja de Guaraci, nós tivemos um irmão, no caso de um irmão, que ele saiu da nossa igreja e foi para a igreja adventista. E lá na igreja adventista, sabe, os irmãos que não podem tomar café, não podem tomar Coca-Cola, né, e coisas assim. Mas ele vinha me visitar e tal coisa, e lá em casa, então ele tomava café, ele aceitava café, né? Veja bem, não era eu que o forçava, mas eu oferecia, logicamente com toda a educação, porque ele ia de manhã, oferecia café, que aceita café, e opa, quero sim. Veja bem, na doutrina adventista, tomar café é pecado, tomar café é contra a vontade de Deus, no pensamento deles. Esse irmão, portanto, quando ia lá tomar café, ele estava pecando ou não? Veja bem, sim e não.
ele não estava pecando porque café em si mesmo não é pecado, né? Nós sabemos disso, não existe nenhuma lei que fala que é proibido tomar café. Nem Jesus, nem os apóstolos jamais falaram isso, né? Mas, na consciência dele, por estar seguindo uma igreja cuja determinação é que o café é pecado, ele estava pecando. Então, em termos de consciência própria, havia pecado, mas não de fato e de realidade. Então é isso que Paulo está falando. Olha, vamos supor que você tem um irmão que ele creia que tomar café é pecado. Sendo ele crente, ele crê que tomar café é pecado. E se você então forçar ele a na sua casa, ficar insistindo para que ele tome café, você está fazendo ele pecar. Você está colocando uma pedra de tropeço na vida dele. Entendeu? Não porque o café em si seja pecado, mas porque na consciência dele, aquilo que ele está fazendo é erro. E Paulo está falando que esse tipo de atitude não deve ser procurado, para que a sua atitude não seja blasfemada, não seja insultada. Olha o versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, né? Então, como diz Paulo no versículo 17, o motivo, aqui eu já falei, né? O motivo de não haver rigor de Deus sobre essas coisas é que o seu reino não consiste em coisas que se comem e bebem, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, dessa forma, o que Paulo quer mostrar é que aqueles que servem a Deus em justiça, ou seja, praticando atos justos, praticando as boas obras, aqueles que servem a Deus em paz, ou seja, não criando desordem, não criando brigas, não criando contendas, e aqueles que servem a Deus com alegria, ou seja, por fazer aquilo que crê ser certo, eles são agradáveis a Deus, são aprovados pelos homens. O reino de Deus não consiste naquilo que nós comemos ou bebemos. Por isso não existe rigor de Deus sobre essas coisas, mas em nós vivermos da forma que o agrada, sendo justos, pacíficos e satisfeitos, em tudo somos gratos no Espírito Santo. Então a gente tem que ter sempre em vista o serviço a Deus. Se aquele irmão que ele é mais fraco na fé, ele acha que tem que seguir certas regras para poder obedecer a Deus, nós não vamos forçá-lo a fazer algo que ele crê ser errado. Vou colocar um outro exemplo. Nós temos irmãos evangélicos ou irmãs evangélicas que elas creem que cortar cabelo seja errado, que cortar cabelo seja pecado. Se você tem amizade com uma irmã dessa e a força aí no cabeleireiro e faz lá no cabeleireiro que ela então corte o cabelo curto, você está colocando uma pedra de tropeço na vida dela, não porque o cortar em cabelo seja errado, mas porque na fé dela, na consciência dela, aquilo que ela está fazendo é errado, entendeu? É isso que Paulo está falando. Então veja que a maior preocupação, portanto, do crente é a preocupação da edificação um dos outros pela paz. Olha o que ele fala no versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Irmãos, nós não podemos ficar impedindo e atrapalhando a obra de Deus por coisas que são muitas vezes particulares. Nessas coisas particulares, nessas questões particulares que não são descritas explicitamente bíblicas, né, que são pecaminosas, tudo é lícito, mas se torna ilícito quando é feito contra a própria consciência. Olha o versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então veja que ele fala, né, que nós não devemos fazer nada que o nosso irmão, que é mais fraco na fé, fazer com que ele então se enfraqueça mais ainda. Versículo 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque a fé que temos, irmãos, Paulo está falando, uma fé que temos para nós, e alegra aquele que não se condena naquilo que ele está fazendo. Mas aquele que faz duvidando, olha o importante disso, aquele que faz duvidando se está certo ou não, ele está pecando. Por quê? Porque não provém da convicção. Olha o versículo 23.
Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se uma pessoa ela segue uma linha doutrinária em que há certas regras que biblicamente não existem, mas que ela diz que é pecado, e ela crê que seja pecado, mas acaba fazendo aquilo, ela está pecando. Não porque diante de Deus seja pecado, mas ela está pecando diante da sua consciência. Ela é uma pessoa ainda fraca. Paulo coloca que é fraco na fé por quê? Porque está preso a regras, está preso a determinações humanas para definir o que é santidade. Mas aquele que é forte na fé não precisa dessas regras. A lei é a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do Evangelho, né? Nós estamos falando de coisas que são explicitamente pecados, isso é proibido para todos, né? Mas há certas coisas que a Bíblia não fala, né? E aí nisso vai diante da consciência de cada um, tá bom? E não devemos ficar julgando uns aos outros, mas a nossa atitude é de ter em vista o serviço a Deus. Aquilo que eu faço, eu tenho que fazer para louvor a Deus, tá bom? E aqui vem o terceiro ponto do nosso estudo. Que atitude eu devo ter diante da diferença de opiniões, de coisas que a Bíblia não deixa claro, né? Eu tenho que ter em vista o amor ao meu irmão. Capítulo 15, versículo 1 até o 13, né? Paulo vai explicar. Veja que no versículo 1, Paulo ele fala que os crentes fortes, ou seja, aqueles que não se limitam a questões de comida, bebida, dias, essas coisas, eles devem suportar a debilidade dos crentes fracos. Ele fala, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Mas essa palavra suportar aqui também significa sustentar, carregar. Então Paulo está falando que nenhum dos crentes ele deve usar as suas atitudes conscientes a fim de atrapalhar a edificação dos irmãos mais fracos, mas que deve ter uma atitude de amor para com eles, tal como Cristo teve de negar a si mesmo e sofrer em favor dos outros. Olha o versículo 2 e 3. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O princípio de tudo isso, irmãos, repousa na escritura do Antigo Testamento, que foram escritas, né, para que através da sua paciência, ou seja, da sua perseverança, e da consolação, ou seja, da exortação, nós tenhamos esperança, que significa aqui a certeza da salvação. Olha o que ele fala no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o que Paulo está querendo falar, irmãos, é que tudo aquilo que o Antigo Testamento determinava como lei, ela tinha um propósito de ensino. E ele explana isso muito mais claramente lá em Gálatas, né, falando a respeito de que toda a lei ela apontava para Cristo. Ela nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Ela nos ensinou a viver conforme a vontade de Deus para podermos olhar para Cristo, para ver a nossa debilidade e olhar para Cristo, né? Então, quando ele fala que tudo aquilo que foi escrito para que através da consolação, paciência e consolação das Escrituras a gente tenha esperança, fala que tudo aquilo que foi escrito é para nos conduzir à glória eterna final. Tudo aquilo foi escrito para podermos chegar à certeza da salvação. Então, Paulo utiliza até o final deste capítulo 3 frases apelo que resume todo esse ensino que é dito até o momento. Olha o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação, veja que no versículo 4 ele falou da Escritura, né? Que pela paciência e pela consolação a gente tem esperança, né? Ele fala, e esse Deus, que é o Deus da Escritura, da paciência e da consolação, vos conceda os mesmos sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então veja que ele fala que o nosso Deus,
que é essa fonte da Escritura, que é essa fonte da esperança, ele é fonte desse consolo, conceda aos crentes essa comunhão de sentimento, a fim de que todos, apesar das nossas opiniões contraditórias, apesar das nossas opiniões divergentes, a fim de que, apesar de todas as nossas diferenças de temas, a gente possa glorificar ao Senhor. Paulo fala, olha, o problema não é ter uma igreja com opinião em que seus membros tenham certas opiniões diferentes. O problema é ter uma igreja dividida. A igreja ela tem que ter uma unidade apesar da diversidade de opinião, né? Observa o versículo 7 até o versículo 12. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Acho que está aqui, né? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos louvem. E também diz Isaías: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então veja que aqui no versículo 7 fala que nós devemos nos acolher mutuamente para a glória de Deus. Esse é o objetivo da igreja, nos acolher uns aos outros, e fazemos isso para que Deus seja glorificado. No versículo 9, o objetivo da vinda de Cristo é a glorificação de Deus em todo o povo, e aí ele fala, né, por meio dos gentios. Aí no versículo 9, por isso eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. No versículo 10, ele fala também, né, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E no versículo 11, ele utiliza então a palavra louvai e louvem. Vou colocar aqui, né? Ele utiliza a palavra louvai e louvem, né, que é a ideia de celebrar, e conclui tudo isso no versículo 13, que é o apelo à concessão de Deus para a felicidade e paz nos conceitos individuais. Ele fala: e o Deus da paz vos conceda de todo gozo e paz no vosso querer, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então veja, irmãos, que o que Paulo está falando? Paulo está pedindo que esses argumentos individuais não sejam motivo de dúvida e diferença entre irmãos, mas que cada um seja alegre e esteja em paz naquilo que crê estar fazendo para Deus. O objetivo disso é que em cada atitude feita para Deus, a edificação da esperança, né, essa certeza da salvação, seja cada vez maior. Nós podemos ir em casa de irmãos que eles falam: não, eu não tomo café porque é pecado. Amém, louvado seja Deus na sua vida. Nós podemos ir em casa de irmãos que não comem torresmo, né, falando: não, eu não como porque eu acho que é pecado. Tudo bem, meu irmão, faça assim, continue assim, louve a Deus na sua vida. Veja bem, Paulo fala que esse tipo de pessoas são chamadas fracas na fé, porque elas estão presas a regras. Mas se fazem isso crendo que estão louvando a Deus, façam louvando a Deus. Os fortes na fé, aqueles que não se sujeitam a regras, não podem menosprezar, não podem desprezar, e não podem se ensoberbecer da sua fé sobre eles. Então, na diferença de opinião, o que Paulo está falando é que a gente tem que ter em vista o amor ao nosso irmão. Isso é acima de tudo. Eu devo ser fonte de apoio ao meu irmão e não fonte de tropeço, né? Para que haja felicidade e paz em todas as coisas. E é por isso que aqui no versículo 14, Paulo ele chama os irmãos à certeza de que os crentes de Roma, agindo assim, cheios de bondade e conhecimento, estão então aptos a admoestar, a ensinar, a instruir uns aos outros. Ele fala: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros.
Enfim, Paulo ele então fala das suas próprias experiências aí na proclamação do Evangelho, do versículo 15 até o versículo 21. Nós não vamos detalhar tudo, né? Ele fala dos seus planos futuros no versículo 22 a 29. Ele pede com que a igreja esteja orando por ele no versículo 30 até o versículo 32. E ele encerra então falando no versículo 33: o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Né? Ele fala com que o seu desejo é que a paz de Deus, esse Deus que é a fonte da paz, esse Deus que faz fluir a paz na igreja, seja com todos os crentes dentro da igreja. Então veja, irmãos, que a grande preocupação de Paulo para uma igreja em que havia grupos de judeus convertidos e de gentios convertidos é que primeiramente todos soubessem que nós somos salvos da mesma forma, e não é por meio da lei de Moisés e nem mesmo por meio das nossas próprias obras. A salvação, tanto para judeus quanto para gentios, vem somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos justificados pela fé e não por meio das obras, nem por obras da lei, nem por obras humanas e pessoais. É assim, como nós devemos viver na igreja? Adorando a Deus, longe das disposições desse mundo, longe da filosofia desse mundo, mas servindo a Deus na igreja para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja seja um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de justiça, né? E mesmo que nós tenhamos diferenças de opiniões, essas diferenças de opiniões não nos dividam como igreja, mas que ainda assim nós respeitemos essa diferença de opiniões, glorificando a Deus. Veja bem, diferença de opiniões naquilo que a Bíblia não é clara. Há pessoas, por exemplo, vamos colocar uma outra situação, né, que não gostam, né, de instrumentos musicais na igreja, de violão, de guitarra, de bateria. E outros falam, não, mas todo instrumento é para a glorificação de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Especificamente, a Bíblia não fala nada de violão, de bateria, de coisa assim. Ela fala muito sobre instrumentos, né, de cânticos. Mas quem não goste e louve a Deus. E quem goste, utilize os instrumentos e louve a Deus dessa forma. Concluindo, no capítulo 16, nós não vamos tratar aqui especificamente, são recomendações e saudações finais de Paulo, né? Paulo ele faz diversas saudações e recomendações aí no versículo 1 até o versículo 16. E no versículo 17 a 20 parece que ele novamente, Paulo demonstra uma certa preocupação com aquelas divergências que acontecem dentro da igreja, principalmente devido a ensinos doutrinários contrários ao que ele já ensinou. Veja bem o que ele fala no versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, pois esses tais não servem a Deus, a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então veja bem que Paulo coloca aqui o seguinte: cuidado para não deixar perverter a verdadeira doutrina de Cristo. Muitos falsos profetas aparecem com palavras e lisonjas que enganam o coração dos incautos. Então Paulo fala, olha, observai bem esse tipo de pessoas. Eles andam em desacordo com a doutrina que foi ensinada. Então se afaste dessa pessoa, porque essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas estão servindo a si mesmos. Então, como diz Paulo, essas pessoas não servem a Deus, mas a si próprios, seu próprio orgulho, que através das suas palavras podem até parecer corretas, né? E chegam até a enganar os inocentes. Essas pessoas procuram apenas a divisão, enquanto os crentes eles têm que preservar sempre a unidade. Os que procuram divisão procuram realizar as obras da carne. E por fim, Paulo encerra então com a declaração de fé que o Senhor é poderoso para confirmar, fortalecer e firmar, né? O que foi ensinado, tudo conforme a revelação do mistério, que é Cristo.
e a Ele seja dada a glória através de Cristo para sempre. Amém. Isso no versículo 25 até o versículo 27. Que Deus nos abençoe, né? Meus irmãos, quão maravilhosa é a carta de Paulo aqui escrita aos Romanos. É uma carta no qual Paulo ele tem um propósito de ensinar os crentes não apenas a teologia da salvação, ou seja, a soteriologia, não apenas ensinar o que Deus fez, mas ensinar como isso se aplica no meio da igreja. Por que Deus nos salvou? Porque nós somos pecadores, né? Para nos aproximar, nos reconciliar com Ele, mas enfim, para que nós sejamos seu povo, e dentro do seu povo nós vivamos em amor uns com os outros. Amém? Que Deus nos abençoe. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem mandar aí por meio da mensagem aí no WhatsApp da igreja, que nós teremos a maior alegria de tirar qualquer outra dúvida, tá bom? Eu convido os irmãos a que nós cantemos nesse momento o hino 300 do nosso inário. O hino 300 do nosso inário é um hino que fala da igreja militante. Cantemos ao Senhor. Deixa eu só corrigir aqui. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Que grande amor, né? Que nos deu vida e vida em abundância, que não poupou a si mesmo por amor a nós. Nós estamos encerrando então a nossa transmissão de escola dominical neste momento. Eu quero agradecer por sua presença conosco, sua participação conosco,
Eu espero que tenha sido agradável o estudo e compreensível, principalmente, né? A palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos transformar e nos conformar à imagem do Senhor Jesus, porque somente a imagem de Cristo é que nós entraremos no reino dos céus. Lá não entra pecado, lá não entra pessoas que não foram santificados pelo Espírito Santo, né? Então a palavra de Deus é fonte dessa iluminação, ela é a fonte desse entendimento da vontade de Deus que nos dá pela iluminação do Espírito Santo. Que Deus abençoe a nossa vida. Não se esqueça que às 19h30 hoje nós teremos a meditação da palavra de Deus, nós teremos o ensino da palavra de Deus, não falte. Nós falaremos sobre as palavras do Evangelho, texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 a 11, tá? Uma palavra maravilhosa também de Deus a nos ensinar. Nós estaremos orando nesse momento e encerrando então essa transmissão. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos por Tua salvação, Senhor, que nos resgatou do império das trevas e nos transformou em Teus filhos, ó Pai, e nos levaste para o reino do Filho do Seu amor. Pedimos ao Senhor que nos dê a viva esperança, o pleno entendimento da Tua vontade, que nos dê a plena compreensão do Teu querer, para vivermos para Ti, exaltarmos a Ti e andarmos segundo a Tua vontade e o Teu amor, para vivermos e agradarmos a Ti em tudo aquilo que nós fizermos. Perdoa os nossos pecados, Pai, é o que nós pedimos. Dá-nos gozo no Senhor, é o que nós clamamos, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Não deixe de participar então às 19h30, que nós temos muito ainda a louvar ao Senhor, a orarmos a Ele e também a aprendermos a Sua palavra. Que Deus nos abençoe. Sublime em majestade.